Olá pessoal, tudo bem? Vim responder uma pergunta que sempre me fazem. É possível uma mulher dosar um beta-HCG no laboratório e não estar grávida? Sim, é possível. Vamos entender desde o início. Quando existe uma fecundação, ou seja, quando o espermatozoide penetra num óvulo, isso vai acontecer lá na trompa. E mais ou menos depois de 6 dias, esse embrião, ou seja, o espermatozoide que entrou no óvulo, ele vai vir em direção ao útero e vai implantar numa camada interna do útero, chamada de endométrio. Esse endométrio ele precisa ser preservado, ele não pode ser descamado como que acontece na menstruação, senão não vai acontecer a gestação. Então, esse hormônio, que é chamado de HCG, ou gonadotrofina coriônica humana, começa a ser produzido para preservar esse endométrio. Esse hormônio, que é uma proteína produzida pela placenta, ela tem duas frações, ou seja, duas unidades, duas estruturas. Uma chamada de alfa e uma chamada de beta. A alfa, ela também faz parte de alguns hormônios como FSH, LH, TSH. Já a beta, ela é específica para a gravidez. Então, quando é feito um teste de gravidez, o laboratório precisa dosar a fração beta. Se o kit do laboratório, ou seja, se a substância utilizada para dosar esse hormônio não for específica, não for a beta, for o HCG sem especificar se é alfa ou se é beta, pode acontecer dele dar positivo numa alteração hormonal que não seja uma gravidez. Outra situação em que altera o beta-HCG é quando, na fecundação, que acontece lá na trompa, esse embrião não vem em direção ao útero e fica na trompa, que é o que a gente chama de gravidez ectópica. Então, existe, né, o aumento desse hormônio, mas na confirmação pelo ultrassom não existe saco gestacional, muito menos embrião. Isso pode, então, ser um resultado positivo para um beta-HCG. Existem algumas células germinativas que são células que são encontradas em testículo e em ovário, que, no caso de câncer, elas também produzem essa proteína, esse hormônio, chamado de HCG, gonadotrofina coriônica humana. E que, quando dosado no sangue, ele dá positivo, mas não é gestação. Então, o que a gente precisa entender é que quando existe uma suspeita de gestação e é procurado um médico, existe avaliação clínica do médico, mais um diagnóstico de exame, o que a gente chama de diagnóstico de análises clínicas, né? Que seria o exame de sangue ou o exame de urina, e que deve ser confirmada pelo ultrassom e verificada a presença do saco gestacional. Então, se eu puder resumir, pode acontecer de um beta-HCG dar positivo e não ser gestação? Pode sim.